Então tá bom, queridos, a gente quer falar essa noite sobre algo que nasceu no coração de Deus e foi incendiando o nosso coração. O Senhor foi promovendo, situações para que isso fosse possível. E eu creio que é algo que também vai incendiar o seu coração, que é aquele amor que faz. Eu creio que a fé realmente ela precisa acompanhar as nossas obras, amém? E é com grande alegria que nós queremos mostrar esse vídeo que foi feito de forma tão carinhosa pelo Ministério de Comunicação a respeito do nosso AME social, amém? Então nós vamos colocar aqui para vocês. Glória a Deus. Posso contar com vocês? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente está muito feliz, Até o pastor Sérgio essa manhã falou, foi 1 ano para essa criança nascer, ou parto difícil. Tivemos muitos desafios, mas o Senhor foi nos ensinando a cada um deles para que isso estivesse pronto. E hoje nós estamos com o AME social legalizado, com o projeto Tamar inserido no AME social e outros projetos tão lindos. Eu gostaria que fossem passando os banners aqui, banner do Tamar, todo mundo já conhece, Ministério Tamar. É uma bênção, queridos. Essa semana nós tivemos uma reunião com mais de 20 mulheres. A gente tem visto o milagre de Deus na vida dessas mulheres. Elas chegam abatidas, elas saem sorrindo, felizes porque elas encontraram um lugar realmente de acolhimento. E fora as outras obras, eu já relatei aqui alguns processos de níveis muito profundos sociais, de necessidades atendidas. Uma família atendida pelo projeto Tamar, que precisa de todas as necessidades, ela tem um custo bem alto, é um custo de média R$30 mil por ano. Então é um grande desafio. E eu falei hoje de manhã que nós vivemos esse desafio, essa conquista, sem levar para a igreja como um todo. Imagine agora todos vocês nos ajudando. Como será tremendo aquilo que a gente vai conquistar. O próximo projeto, que é o Café com Deus, é um projeto lindo de uma família aqui da igreja, que de forma generosa nos permitiu inserir na AME Social esse projeto. Eu gostaria que eles ficassem de pé, Michel, Aline, Enzo... Helena, uma família toda envolvida,
para servir um café para pessoas em situação de rua. Obrigado, Michel e Aline. Foi um presente para nós dentro da AME Social. Eu creio que será um momento de muitas sementes, muitas vidas conhecendo a Cristo em nome de Jesus. Amém? Temos também aí mais um projeto que já fazemos como célula, que é Quilos do Amor. Todos esses alimentos são distribuídos em 2 clínicas de recuperação, mas atendendo pessoas da igreja ou até fora da igreja. Muitas mulheres do Tamar são atendidas pelo Quilo do Amor, então por isso que é tão importante essa ajuda, né, que vocês podem promover através da campanha do Quilo, né, do Quilo do Amor. Eu queria só deixar uma coisa clara aqui, depois eu vou explicar um pouquinho mais como eu faço para participar, ser voluntário, ser mantenedor. Por exemplo, o nosso café da manhã, o Café com Deus, a gente precisa, em média, de 15 bolos de cenoura. Por que de cenoura? Porque o Enzo ama bolo de cenoura. E a ideia de levar bolo é do Enzo, gente. Então, a gente serve o bolinho de cenoura, o pãozinho, o cafezinho gostoso, né, para eles. Quem tiver interesse em ajudar com o bolo, gente, a Aline passa a receita, ensina como faz, ensina onde leva esse bolinho para eles servirem no sábado de manhã. Então, esse projeto já vai começar. Próximo sábado, teremos já, né, o Café com Deus. O Quilos do Amor é isso mesmo que eu estava comunicando aqui, né? É para ajudar essas clínicas, é para ajudar essas pessoas, então é tão importante, né? Nós temos um grande desafio, que nós vamos trabalhar junto com o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, no dia 12 de outubro, e eles vão servir a 30 famílias com cesta básica e presente para as crianças. Então, nós estamos igual o menino que só tinha 3 pães e 2 peixes. Nós temos 3 cestas básicas, só falta 27, amém? É assim que a gente pensa, queridos, não é, nossa, tem tudo isso, não. Só falta 27. O que é 27 cestas? Amém? Para a gente resgatar aí, para poder abençoar essas famílias. O próximo, Amor à Mesa, é um projeto lindo que nós estamos aí trabalhando com ele, que vai fazer um dia de qualidade para a família dessas pessoas que estão em clínicas de recuperação. Com evangelismo, com almoço, né, com aconselhamento, um tempo gostoso para essas famílias, né, estará sob a direção do Cris e da Adri, que não estão aqui nesse momento, né, mas eu creio que também será uma grande oportunidade para você participar. O próximo, temos o Bazar da AME, muita gente já ajudando no nosso Bazar. O Bazar será dia 14 de outubro, conto com a presença de todos vocês. Roupa bonita, roupa barata, no domingo todo mundo vem com a roupa nova para a igreja desfilando, né? Você sabe qual que é a dica de moda? É você chegar no domingo e falar, estou vestida com roupa Sabrina Correia, estou vestida com roupa Júnior Musquin, porque, gente, ele doou, é o estilo dele e você vai estar comprando, né? Essas coisas lindas, essa bênção. E a nossa AME Store, que é a nossa loja que está sustentando também a AME Social, né? Com muito carinho, com muito amor, o pessoal servindo ali dentro desse propósito de angariar fundos para a AME Social. Então, eu queria convidar você que quer ser voluntário. Como que eu faço para ser um voluntário da AME Social? Dentro do aplicativo da igreja, tem lá como que fala o nome disso? Ícone. Eu ia falar um clique, um botão, né? Ícone. Um ícone para você clicar ali, né? Se você quer tem a opção de ser voluntário da AME Social ou trabalhar no voluntariado aqui da igreja. Se tem, assim, algum ministério que te despertou, queridos. Somente o Tamar, nós temos que dar um curso preparatório para poder servir no Tamar. Os outros você pode ali se inscrever para poder participar dos outros projetos. Então, funciona assim, para participar do aplicativo da igreja, você se inscreve e está dentro da AME Social. Para ser o mantenedor desse projeto, queridos, não existe um valor inicial, não existe um mínimo de valor, né? Nós temos já a chave Pix, que é o CNPJ da AME Social. Você pode estar nos abençoando através do seu Pix, ou se você prefere fazer no cartão, vai estar na loja também o cartão para você ficar à vontade ali, fazer uma oferta via cartão. E eu conto com a ajuda de todos vocês, queridos, é nosso. O AME Social não é da pastora Jô, não é dos pastores, a AME Social é da igreja.
Queridos, o nosso estatuto foi feito para que nós pudéssemos entrar em todas as áreas, porque existem alguns estatutos que vai segurar a gente só em ambientes religiosos. O nosso não, o nosso a gente ampliou para que a gente pudesse estar, queridos, em todos os setores, né? Nós tivemos uma experiência essa semana com o Ministério Tamar, fomos na Universidade Unicesumar, eles nos receberam e eles colocaram o Tamar como uma opção de estágio do grupo de psicologia. Vocês imaginam o que é isso, gente? E foi muito interessante, muito gostoso a receptividade. E na quarta-feira teve pessoas da faculdade que vieram ver se era verdade mesmo que estava acontecendo isso aqui. E eles saíram muito felizes, né? E vendo realmente que é um projeto que tem dado certo e tem acolhido pessoas. Então isso é só o começo das oportunidades que o Senhor tem dado para nós. Amém? Posso contar com vocês? Amém, pastor Valdir? Aleluia. Está feliz? Dá um glória a Deus aí. Queridos, eu queria chamar aqui a diretoria dessa associação, pastora Lu, o Jacir, né? Tá ali o Jean, o Eduardo e a Marcela, são que compõem a diretoria. Está chegando aqui a nossa vice-presidenta, pastora Lu, não, presidenta não, presidente, né? Não vamos atropelar a língua portuguesa. Estamos muito felizes, essa é a equipe que compõe a diretoria, né? A pastora Jo como presidente, a pastora Lu, brinquei, como vice-presidente, o Jacir é o diretor financeiro, né? O Eduardo, o Jean e a Marcela compõem o conselho fiscal. Quero chamar aqui os pastores também, o pastor Sérgio, o pastor Júnior, para nós orarmos por essa equipe que está aí, né, nesse início de projeto, encabeçando, né, o ministério, a associação. Amém? Quero que você estenda a sua mão para cá também. Quero pedir para o pastor Sérgio, e aqui aproveitando, honrá-lo, né? Pastor Sérgio e pastor Júnior, que nos ajudaram demais mesmo nessa formação da associação, com a experiência já do financeiro da igreja, fazendo os contatos, e semearam demais. Muito obrigado, pastor Sérgio, obrigado, pastor Júnior, e nós queremos agradecer a Deus por vocês também, e pedir que o pastor Sérgio faça essa oração, abençoando essa diretoria. Estenda a sua mão para cá também. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque este projeto não é um projeto de uma pessoa, mas é do céu, é do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem tocado nos nossos corações, e como a pastora Jo falou, o nosso intuito como a associação é tocar em todas as esferas da sociedade. Senhor, nós queremos ser a igreja da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e não só do domingo. Nós queremos tocar famílias, nós queremos tocar histórias, nós queremos tocar esta cidade. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trazendo o seu favor sobre essa associação. Te agradecemos por esse conselho, te agradecemos pela vida de cada um dessa diretoria, escolhido pelo Senhor, apontado pelo Senhor para fazer parte desse projeto. Que o Senhor esteja abençoando, trazendo, levantando no coração da igreja mantenedores, homens e mulheres que queiram se envolver nesta causa, homens e mulheres que queiram trabalhar para a igreja, trabalhar na igreja no sentido de tocar a sociedade. Pai, nós pedimos que haja o fogo do Teu Espírito queimando no coração deles, para trazer, Senhor, também patrocinadores externos, patrocinadores internos, mantenedores fiéis, para que todos os projetos possam, Senhor, caminhar em tranquilidade, caminhar na bênção e na velocidade do Teu Espírito. Nós pedimos, abençoe a vida de cada um, cada projeto que está iniciando agora, cada pessoa que está sob a liderança, sob a coordenação desses projetos. Que haja sabedoria, que haja unção, que haja estratégia do céu sobre eles, para que essa associação cresça e faça o Seu nome, Jesus, reconhecido nesta cidade. Nós declaramos a Tua bênção e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Deus abençoe. Fique de pé, vamos cantar mais uma música? Te amo, Deus. A partir de agora, os pais
Um dos pais Tua pode levar as graça crianças nunca falha. ao ministério infantil. Todos os dias. Mas vamos adorar o Senhor Eu estou em tuas enquanto os pais estão levando as crianças. Adore o Senhor. Se coloque em pé no seu lugar. Levanto até eu me deitar, eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só a igreja declara: és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda mais forte. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Você está feliz? Que bom. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 16. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Obrigado, Pai. Quem achou, diga amém. Então vou esperar o restante. Quem já achou, diga amém. Amém. Tem mais um pouquinho. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás
no céu. Queridos, esse é um dia muito especial com esse lançamento, e é um marco profético, espiritual que o Senhor está trazendo sobre nós como igreja. Porque esse braço ministerial, né, que se estabeleceu hoje, que está sendo lançado hoje, é antes de tudo um movimento espiritual, diga espiritual. Querido, porque o Senhor estabeleceu a igreja para coordenar, para alimentar, para administrar coisas espirituais sobre a terra. E quando nós falamos espirituais, é porque elas têm origem no céu, mas se manifestam na terra. Há muitas atitudes, há muitas iniciativas que se fazem e elas são válidas, mas somente a igreja administra coisas espirituais sobre a terra. Porque não é apenas sobre fazer o que precisa ser feito, é sobre fazer aquilo que é no céu se manifestar na terra. E esse é um momento muito bom, de muita alegria, porque o Senhor está nos revelando, está confirmando de que esse é um chamado para todos nós. Essa é uma oportunidade para todos nós, e é exatamente isso que esse texto diz. Ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Antes de tudo, quero falar com você que durante muito tempo, em alguns ambientes, houve uma certa disputa, né, ou uma espécie de cabo de guerra entre duas visões de igreja. Em uma delas, as pessoas entendem que a igreja ela existe e vive apenas para ministrar coisas a respeito da salvação. Ou até, indo um pouco mais longe, falando apenas de coisas do que nós chamamos do porvir, do depois, do reino vindouro de Deus. É sobre isso apenas que a igreja deveria falar. Enquanto do outro lado nós tínhamos um grupo falando, não, o que nós precisamos é nos preocuparmos com as coisas daqui, nós precisamos ser luz do mundo, nós precisamos ser sal da terra, é na terra o nosso ministério. Nós somos luz do mundo, é aqui, nós temos que nos preocupar com as questões sociais, nós temos que nos preocupar com questões de educação, nós temos que nos preocupar com questões de justiça. Mas o fato é que a palavra de Deus nunca, diga nunca, nunca jamais separou essas coisas, glória a Deus por isso. Né? A palavra de Deus nos chama a viver essas duas dimensões ao mesmo tempo. E só a igreja, querido, só a igreja pode fazer isso. Nenhuma ideologia política, nenhum programa de governo, nenhuma filosofia humana consegue dar conta dessas coisas. Somente a igreja. E por que a igreja? Porque a igreja é o próprio corpo de Cristo sobre a terra. O Deus que se fez homem, o Deus que desceu do céu, andou por essa terra. A Bíblia diz que andou por toda parte fazendo bem. Então esse é um momento muito especial e eu quero que você mantenha isso em mente enquanto nós estamos ministrando aqui. O Senhor está quebrando toda barreira de separação entre essas visões. E você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor está quebrando, e não somente em nosso meio, mas em muitos outros lugares, a igreja, falando especificamente da igreja brasileira, a igreja brasileira tem entendido, tem recebido essa revelação, tem submetido a isso, e muitas coisas tremendas têm acontecido. E agora chegou a sua vez. Amém? Olha para alguém do seu lado e diga assim, chegou a sua vez. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória, já diria a querida irmã pastora Ludmila Ferber. Amém? É tempo de colher, é tempo de vitória. E eu quero, realmente, não estou aqui querendo empolgar você com o discurso, mas realmente é empolgante, realmente é uma alegria muito grande saber que o Senhor conta conosco e Ele nos capacitou para isso. É tremendo a gente entender que o Senhor nos chamou. Enquanto, durante esse período do culto da manhã e agora, o Senhor me fez lembrar de um texto de Atos,
quando fala a respeito de Davi, se eu não me engano é Estevão, na sua pregação ele fala a respeito do rei Davi, e algo tremendo ele diz assim, Davi serviu a sua própria geração, segundo a vontade de Deus, e então descansou com seus pais. Tremendo, querido, olha, eu estou arrepiado de dizer isso. Que bom se cada um de nós pudéssemos ouvir a respeito de nós essa frase no final da nossa vida. Sérgio Udzinski serviu a sua própria geração segundo a vontade de Deus, então descansou com seus pais. Que o Senhor possa falar isso, que possa ser dito isso de cada um de nós, que nós não passamos por esse tempo à toa, que a gente não veio a passeio neste mundo, mas que a obra gloriosa de Jesus nas nossas vidas, o derramar precioso do amor de Deus por meio do Evangelho, nos fez brilhar a nossa luz diante dos homens, e que isso aconteceu de tal maneira que as pessoas glorificaram a Deus por ver a luz de Deus em nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E é sobre isso, querido, que nós estamos falando. É mais do que projetos, é mais do que apenas atitudes, ações isoladas. São movimentos que Deus está nos chamando a viver. São movimentos integrados, são movimentos com propósito, com direção, com fundamento, e que envolve cada um de nós que está aqui. A partir do lugar e exatamente do lugar onde nós estamos. O Evangelho, ele sempre foi e sempre será uma mensagem encarnada. Quando Deus decidiu mostrar o seu amor por nós, Ele não apenas bradou do céu, Ele enviou o seu Filho que tomou a forma de homem, se fez carne e habitou entre nós. E esse é o nosso chamado para o nosso ser cristão, para a nossa ação cristã, para a nossa vida cristã no mundo. Uma mensagem encarnada. O apóstolo Paulo retrata isso de uma maneira linda, quando ele diz assim, vós sois a carta viva de Cristo, endereçada ao mundo. Você é uma carta viva de Deus, nós somos uma carta viva de Deus. Então, para isso nós precisamos entender e desarticular algumas coisas, algumas fortalezas na nossa mente. E alguns dias atrás aqui o Senhor nos deu a oportunidade de ministrar aquela palavra, superando a mentalidade de consumo. Quem estava aqui? Levanta a mão. E eu espero que o Espírito esteja falando com você assim como está falando comigo. A respeito disso, por que eu usei esse termo superando? Porque é um processo. Mentalidades, crenças que estão profundamente arraigadas em nós, elas são removidas por meio de um processo, e às vezes um processo árduo. Mas nós não estamos sozinhos, nós temos a ajuda preciosa do Espírito, nós temos a comunhão da igreja para nos ministrar uns aos outros, nós temos o ministério da palavra que vai desarticulando, que vai quebrando essas barreiras e ao mesmo tempo vai construindo algo novo em nós. E eu creio que Deus está fazendo isso na sua vida, assim como está fazendo na minha. E hoje nós demos mais um passo, nós estamos como corpo nos movendo em direção àquilo que Deus nos chamou. E eu quero compartilhar com você algo. Quando nós falamos da glória de Deus, e nós usamos muito essa expressão, esse termo aqui, e ele na Bíblia tem vários significados, ele tem um significado muito abrangente, mas eu quero falar a respeito de um, para nós começarmos a entender o que Deus tem para nós, essa noite, esse dia. O texto diz que brilhe a vossa luz, diga brilhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, e um dos significados da palavra glória na Bíblia é literalmente brilho. Um brilho intenso, uma luz intensa. E quando nós ouvimos dizer que o Senhor está nos chamando, nos comissionando, nos ordenando, dizendo, é um mandamento, é uma ordenança, Ele diz que brilhe a vossa luz, Ele não diz assim, olha, se vocês quiserem brilhar, é importante que brilhe, seria muito interessante que brilhe, Ele diz, não, brilhe a vossa luz, é um imperativo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, diga vejam. Queridos, nós andamos por fé e não por vista. Aqueles que
entenderam a mensagem do Evangelho já não caminham mais por aquilo que os olhos veem, nós caminhamos por aquilo que nós cremos, nós caminhamos fundamentado naquilo que nós agora confiamos. Isso é caminhar por fé, é ter uma base de confiança, é ter um motivo, é ter uma segurança no que nós podemos confiar e caminhar sobre isso. Porém o mundo ainda caminha por vista, o mundo precisa ver, o mundo precisa enxergar algo, e muitas vezes, talvez a maioria das vezes, a palavra de Deus, como nós a conhecemos, não será vista, não será conhecida, nem mesmo reconhecida por aqueles que estão fora. Então a única Bíblia que eles poderão ler, serão as cartas vivas de Deus sobre a terra. Diga aleluia. A única Bíblia que um não crente que nunca entrou numa igreja, ou que talvez tenham resistências, preconceitos, conceitos formados na sua mente, serão a minha e a sua vida. Então quando a palavra de Deus diz que brilhe a vossa luz, ou seja, a glória de Deus em nós, ela precisa ser expressada. E muitas vezes nós caímos no engano de ter um conceito de uma falsa humildade, ou de uma humildade equivocada. Eles precisam ver. Quando a Bíblia fala sobre não saber a sua mão esquerda, o que faz a direita no momento de ofertar, ela está falando que nós não devemos fazer isso para receber louvores das pessoas, ou para nos promover diante das pessoas, mas fazer de coração ao Senhor. Mas quando tem a ver com o testemunho que nós damos para os de fora, a Bíblia diz, é necessário que eles vejam as suas boas obras. Não apenas o nosso discurso, não apenas as nossas opiniões a respeito de temas polêmicos da ocasião, mas que eles vejam obras, que eles vejam manifestações de amor, que eles vejam frutos na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso, querido. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de entregar aquilo que nós já temos recebido de graça. Ele diz, brilhe a vossa luz, e a luz que nós temos, querido, ela é a própria glória de Deus refletida em nós. Nós não temos luz própria, nós não temos um brilho próprio, mas a Bíblia diz que nós somos semelhantes a espelhos que refletem a glória do nosso Pai. Então nós precisamos resplandecer essa luz para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados a isso, querido. Eu quero ler um texto da carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Durante muito tempo nós tivemos que resgatar um princípio da salvação somente pela fé, somente pela graça, mediante a fé. A igreja, num período da sua história, se perdeu, se contaminou e começou-se a pregar uma salvação baseada em obras, baseada em méritos pessoais. Então tivemos que resgatar o princípio da salvação por meio da graça de Deus. É obra de Deus, não provém de homens, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós não estamos aqui falando, querido, de salvação. O tema que nós usamos é uma fé que salva, mas nós temos obras que iluminam. Nós somos salvos pela fé, mas as nossas obras, elas iluminam o nosso testemunho, elas iluminam a nossa mensagem. Nós raramente pensamos nisso quando citamos aquele texto, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Senhor. Lâmpada para os pés, querido, é aquilo que o Senhor está nos orientando, aonde colocar os nossos pés, aonde colocar o próximo passo. Mas a luz para o caminho, querido, é o testemunho que nós damos de que outros também podem nos seguir no caminho que nós estamos andando. Então, a salvação é por meio da fé, mas as obras são uma luz que iluminam. Agora, as obras, querido, eu quero falar com você,
não são as nossas opiniões. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu nele, Ele nos refez em Cristo Jesus, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não foi por meio das obras que nós somos salvos por Cristo para as boas obras. E o interessante é que a palavra de Deus diz que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, existem planos de Deus, existem propósitos que Deus preparou para que nós andássemos neles. E a Bíblia chama isso de obras. O pastor Levi citou aqui na semana passada uma fala que nós ouvimos do pastor Luiz Hermínio lá em Itajaí. Ele disse: nós não fomos chamados para fazer, nós somos chamados para cumprir. Ou seja, se Deus tem obras de antemão preparadas, nós precisamos apenas cumprir aquilo que Deus de antemão preparou para nós. Nós não temos que inventar coisa alguma, aleluia. Nós não temos que descobrir coisas miraculosas, mirabolantes. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. A respeito de Jesus se dizia: ele foi para Nazaré porque era necessário se cumprir o que fora dito. Ele foi crucificado fora da cidade para se cumprir o que a profecia disse. Tudo que diz respeito a Jesus, a palavra declara, era necessário que se cumprisse. É necessário que se cumpra, Fábio, na sua vida, aquilo que foi declarado de antemão. As obras que de antemão o Senhor preparou para nós, é necessário que se cumpra na sua vida, Rony, aquilo que Deus de antemão preparou para você. É libertador isso, amém? Nós não temos que produzir na nossa força. Deus já preparou as obras para as quais nas quais nós devemos caminhar de antemão. E Ele está dizendo agora, nos convocando: brilhe essa luz, brilhe essa glória que você tem recebido. As nossas obras, queridos, elas não são para a nossa salvação, mas elas são evidência da nossa salvação. São evidência da nossa salvação. Olha que alegria. Queridos, se nós de fato somos salvos, se nós de fato recebemos e cremos nessa verdade, uma luz está resplandecendo em nós. Um novo fôlego de vida, como nós cantamos aqui, com todo fôlego de vida, Senhor. O novo fôlego de vida agora nos move, e nós nos tornamos incapazes de permanecer parados. A gente precisa fazer alguma coisa. Então eu quero dizer, querido, esse teu desejo de fazer alguma coisa, esse teu desejo de contribuir, esse teu desejo de estar integrado ao corpo, esse teu desejo de repartir alguma coisa, é a identidade do Espírito fluindo na sua vida, amém? É o próprio Senhor dizendo: eu te chamei, eu te comissionei para isso, e eu preparei obras para que você andasse nelas. E nós vamos então crescendo, querido, nessa revelação, nós vamos crescendo nesse entendimento, que as obras são uma evidência, e elas nos levam, querido, a brilhar cada vez mais. Queridos, eu quero fazer um adendo aqui. Uma alma adoecida, uma pessoa ferida na sua identidade, ela não perde essa necessidade de brilhar. Uma pessoa doente, uma pessoa adoecida nas suas emoções, ela continua com a necessidade de brilhar. A diferença, querido, é que por a sua alma estar adoecida, por a sua identidade estar ferida, ela vai buscar isso de maneiras distorcidas, carnais. Ela vai buscar isso em detrimento de outras pessoas, ela vai buscar isso quebrando princípios, negociando valores. E todo mundo sabe reconhecer alguém que quer brilhar, né? Quem já não falou, já ouviu alguém falar assim: ó, tá lá o fulaninho, adora aparecer, adora brilhar. Fala a verdade, olha para alguém e fala assim: já falou isso já, né? A gente reconhece logo alguém que quer aparecer, e a gente logo reprova isso. É automático. E eu vou te dizer por quê. Sabe por que a gente reprova? Porque a gente quer brilhar também. Sabia? A gente quer brilhar também.
Quando alguém está querendo brilhar e a gente percebe, a gente se incomoda, ofende a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você foi criado para brilhar. Você foi criado para brilhar. Nós fomos criados para brilhar. O que nós precisamos, querido, é não entrar numa falsa humildade, querer parar de brilhar ou fingir que nós não queremos brilhar. O que nós precisamos é permitir que o Senhor cure a nossa alma, cure o nosso coração, para que a gente brilhe a glória dEle neste mundo. Para que a gente brilhe, querido, há espaço neste mundo para que cada um de nós brilhe. A palavra de Deus diz que esse é um mundo de profundas trevas. O que há de mais necessário nesse mundo é que pessoas brilhem. Há espaço para nós. O que nós precisamos é entender que tipo de luz e por que razão nós estamos brilhando. Nós não brilhamos para ser amados por Deus, nós não brilhamos para ser aceitos por Ele, nós brilhamos porque nós fomos amados, nós brilhamos porque nós fomos aceitos, nós brilhamos porque nós fomos transformados, nós brilhamos porque Ele nos comissionou e nos formou para as boas obras, aleluia. Você pode brilhar, diga para alguém, olha para o seu lado e diga assim, brilha, brilha querido, brilha, olha ali ó, brilha, brilha Júnior. Brilha, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, servir ao Senhor não é um fardo pesado. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz que a minha alegria esteja em vós, que a mesma alegria que está em mim esteja em vocês. Brilhar a luz de Deus é o maior privilégio que nós temos, é uma das maiores honras que nós podemos aproveitar. E Tiago, exortando os irmãos através da sua carta, o texto que nós colocamos aqui no vídeo, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o pão necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós sempre lembramos desse texto, ele é uma exortação dura e profunda mesmo. No entanto, querido, nós temos uma tendência a sempre ver o negativo. Se a fé sem obras é morta, então a fé acompanhada de obras é... Se a fé sem obras é morta, a fé acompanhada de obras é vida. Vida, vida e mais vida. Queridos, nós somos chamados para viver intensamente. Jesus disse que nós teríamos nele vida e vida em abundância. E às vezes a gente se percebe vivendo à margem dessa verdade. E o Senhor está dizendo, olha, sabe como se vive de forma abundante? Sabe como se vive de forma transbordante? Coloque em prática aquilo que você crê, que aquilo que você já creu, que capturou o seu coração, se transforma agora em atos de amor, em ações, em expressões externas dessa confiança que agora você tem, e isso vai fazer com que sua vida se torne abundante, que sua vida se torne recompensadora. Quem quer viver isso? Diga amém. Quem deseja viver isso? Eu quero viver. Então é uma exortação sim, é um confronto sim, mas também é um princípio nos dizendo, existe algo novo e precioso para vivermos através desse princípio. Existe essa cooperação entre nossas ações e a revelação de Deus. A revelação ilumina as nossas ações, mas as nossas ações geram mais revelação. Às vezes a gente pensa assim, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto para poder me envolver, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse ministério para poder me envolver.
Mas de alguma forma a palavra de Deus nos exorta ao contrário, dizendo: você precisa se envolver para poder compreender. Ou seja, as nossas ações, as nossas obras, elas cooperam, elas geram maior revelação e maior entendimento. A beleza da vida cristã, querido, é que nós não somos apenas informados, nós somos formados na caminhada. Enquanto nós caminhamos, querido, não é sobre sentar numa sala e aprender um conteúdo apenas. Nós começamos a caminhar e a própria caminhada nos ensina coisas que o simples conteúdo é incapaz de nos comunicar. Sabe aquela frase que nós dizemos às vezes, que na prática a teoria é outra? É justamente isso, há dimensões, há entendimentos que nós só conseguimos alcançar quando nós estamos envolvidos, comprometidos com algo. E o servir e o testemunhar é um desses. E nós vivemos isso de forma prática na nossa casa espiritual, nossa igreja. As pessoas chegam, começam a ser cuidadas, a ser ministradas dentro de um pequeno grupo, a serem ministradas nos cultos, nos momentos de oração, de ministração, na célula, através dos tempos de oração, e a caminhada vai, depois vem o discipulado, mais instrução, mais conselho, e nós precisamos de tudo isso, amém? Uma maneira de crescer em revelação é orar pedindo revelação. Simples assim. Como que nós crescemos em revelação? Oramos e pedimos revelação. Senhor, me dê revelação. Mas a instrução, a resposta que Deus nos dá, geralmente vem de maneiras diversas. Deus nos conecta com pessoas, Deus nos permite acessar situações, circunstâncias, aonde Ele vai nos ensinar. Como diz a música da banda Resgate. A vida é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. O Lucas ali não se conteve. Lucas é o presidente do fã-clube ali. Mas é muito bom. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Ou seja, nós não aprendemos apenas aqui, mas as sementes espirituais são lançadas. E no nosso dia a dia, como o pastor Sérgio orou, na nossa segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, as circunstâncias são ferramentas de Deus para fazer essas sementes brotarem, crescerem e frutificarem na nossa vida. Olha que maravilhoso isso. Em todo tempo Deus estará trabalhando em nós, e quando nós estamos fazendo algo também. Nós dividimos às vezes apenas de forma didática na nossa mente um momento de aprender e um momento de servir, o momento de receber e o momento de dar, mas na prática a teoria é outra. Muitas vezes nós aprendemos mais enquanto estamos dando, nós aprendemos mais enquanto estamos fazendo, do que enquanto simplesmente ouvindo ou aprendendo. Ouvir é extremamente importante, amém? Mas quando nós nos movemos, níveis mais profundos de revelação começam a se manifestar a nós. À medida que nós damos um passo, Deus coloca o chão. À medida que nós avançamos um pouco mais, Deus ilumina o caminho. E ser luz diante dos homens é isso, é começarmos a nos mover. É quando você não sabe o que dizer para uma pessoa, mas o seu coração está queimando por ver a necessidade que ela tem de Jesus. E sabe quando você chega sem saber o que dizer, e a primeira coisa que você diz é: eu não sei o que dizer para você. Você deu um passo. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, tem algo que nós precisamos entender, um princípio espiritual. Na vida com Deus, na vida espiritual, nada acontece sem que a gente assuma algum tipo de risco. Você fala, o que eu vou dizer para a pessoa? Não sei o que dizer. Talvez seja a primeira coisa a dizer para ela: eu não sei o que te dizer, mas eu sei que Deus tem algo para dizer para você. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive
há 2 semanas atrás, hoje no final do culto, um casal veio falar comigo e disse assim: pastor, preciso te dizer que aquele dia que você foi orar com a gente, você falou algo que foi uma resposta perfeita de Deus. E digo mais, a pessoa falou: eu percebi que você estava se justificando e tentando explicar algo ali, mas eu entendi porque era justamente aquela palavra que eu precisava ouvir, era uma palavra que poderia dar um duplo sentido, e eu fiquei preocupado que a pessoa entendesse mal. Ela falou: não, pastor, era aquela palavra e eu entendi exatamente no momento que você falou. Eu não sabia o que era. Deus deu uma pequena impressão, querido. Eu estava aqui, Deus deu uma pequena impressão. Vai e ora com aquele casal. E eu não sabia o que dizer a eles. E eu fui chegando perto e eu os abracei e eu comecei a orar e aos poucos algo veio surgindo. E ainda assim eu não tinha certeza, eu não tinha clareza do que aquilo significava. Mas para eles tinha todo sentido. A revelação acontece quando nós nos movemos. Às vezes a gente está falando: Senhor, revela que eu me movo. E Deus está falando assim: se move que eu revelo. Senhor, me mostra que eu creio. Daí Deus fala: creia que eu te mostro. Deus está falando aqui, amém? Deus está falando aqui. Então isso é maravilhoso, querido, porque faz nos ver o chamado de Deus para nós, não como um encargo, um fardo pesado, mas uma aventura que todos os dias nos leva a novos níveis de conhecimento e de experiência. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode errar, inclusive. Você pode ficar tranquilo, querido. Se a sua motivação for amar, você pode errar. E Deus se encarrega de fazer o resto. Eu gosto de um testemunho. O pastor Charles Baus escreveu o livro Traduzindo Deus. Ele tem um ministério, um chamado, um dom muito específico de Deus para palavras de conhecimento, palavras de revelação. E ele se move de uma maneira muito particular e profunda nisso. Deus mostra coisas muito pessoais das pessoas, e ele tem usado essa ferramenta para evangelizar e para traduzir Deus e para apresentar Deus. Até que um dia ele está num lugar e ele tem uma percepção de que Deus está falando a respeito de uma pessoa, a respeito do filho da pessoa, se eu não me engano, uma situação com o filho da pessoa. E ele se aproxima dessa pessoa e fala assim: olha, eu gostaria de te perguntar, por acaso existe algo acontecendo dessa forma com o seu filho? E assim, ele aconselha a fazer dessa maneira. Quando você tem uma impressão, não chega falando que Deus mandou. Faça perguntas, seja humilde, pergunte para a pessoa: olha, faz sentido para você isso? Eu estou tendo uma percepção que eu creio que é do Senhor. E a partir da resposta dela, você vai entender se sim ou não. E ele fez isso, só que dessa vez a pessoa virou para ele e falou assim: não. Você tem certeza? Não, de fato não tem nada a ver. De coração mesmo, não está acontecendo nada disso. Aí ele ficou assim em crise, falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí a pessoa falou assim: mas por que você está me perguntando isso? Ele disse: porque eu estou aprendendo a ouvir Deus. E eu tinha a impressão de que Deus estava falando comigo a respeito de você. Aí a pessoa falou: o quê? Você ouve Deus? Ele: sim, eu ouço Deus. Deus fala comigo. Me explica esse negócio de ouvir Deus. Que loucura é essa? Deus fala com você? Ele disse: sim, Deus fala. E a partir dali, uma conversa de 40 minutos terminou com essa pessoa entregando a vida dela para Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Não tenha medo de errar, se mova, coloque o pé e Deus coloca o chão. Querido, servir é partir do lugar onde nós estamos, e não daquele lugar onde nós achamos que deveria estar. Às vezes o que nos bloqueia é que a gente fica se comparando com as pessoas. Querido, em nome de Jesus, se você não fez a tua inscrição no seminário de cura, faça agora. Estou quase permitindo que você pegue o seu celular e faça agora.
Porque uma das doenças da nossa alma chama-se comparação. Querido, a comparação não ajuda em nada. A comparação não te ajuda, não te promove de forma alguma. Porque aquilo que Deus tem para você, Ele tem com você. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque nós estamos olhando e falando assim, não, mas eu não sou como o irmãozinho lá da célula, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano, eu gostaria de ser, mas por causa disso, nós deixamos de corresponder com aquilo que nós já temos. Diga assim, eu já tenho sementes, queridos. É o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, que assim como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam, sem que antes reguem a terra, a fecundem e a faça brotar, para dar pão ao que come e semente ao que semeia. Ou seja, a palavra de Deus é liberada, sempre tem sementes na sua vida, tem sementes na minha vida. Não é apenas pão para alimentar você, toda palavra liberada aqui traz consigo um combo. Pão e semente, diga assim, pão, diga agora como crente, pão e semente. Tem sementes na sua mão, querido. Ah, mas eu sou novo na fé, eu sei poucas coisas. Pega o pouco que você tem, compartilha. A beleza está nisso, nós podemos partir do lugar, e exatamente do lugar onde nós estamos. Deus quer multiplicar a nossa revelação a partir daquilo que nós já temos. Em Filipenses, no capítulo 2,14, diz assim, façam tudo sem murmuração, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual brilham como luzeiros no mundo. Paulo está instruindo os irmãos de Filipe, dizendo assim, olha, é necessário vocês fazerem, inclusive ele está exortando, seja sem murmuração, sem discussões, sem perder tempo. Por quê? Porque existe um mundo para ser iluminado e cada um de vocês carrega uma luz. E à medida que vocês fizerem isso, vocês se tornam, ou vocês atuam como já são, como uma luz neste mundo. Queridos, deixa eu falar algo aqui também importante. Quando nós nos movemos, nós damos a oportunidade de Deus corrigir a nossa perspectiva, diga perspectiva. Às vezes a gente tem uma visão sobre algo equivocada. Nós temos frequentemente visões sobre pessoas de forma equivocada. Quem já não viveu a experiência de, poxa, eu achava que você era meio metido, agora eu acho você tão legal. Ai, quando eu te conheci a primeira vez, eu tive uma impressão de você. O pastor Sérgio tem o testemunho que ele conta, né, sempre aqui, da pessoa que teve uma primeira impressão e depois descobriu essa bênção de Deus, né, esse tesouro do céu. Aleluia. Quando a gente se move, nós damos a oportunidade de Deus corrigir perspectiva. Deixa eu explicar um pouco melhor para você. Às vezes, eu vou contar um testemunho pessoal. Vou me expor aqui, ser um pouco vulnerável. Olha o tanto que eu te amo. Nós temos lá em casa uma divisão de tarefas, como família. Cada um tem algumas tarefas a fazer e de vez em quando, né? De vez em quando, as coisas saem um pouco do controle, às vezes a gente tem que dar uma corrigida. Todo mundo. Mas agora eu vou falar de alguém, né? Quase não acontece isso. Mas é raro, mas acontece sempre. Né? Eu estava pisando na bola com algumas das minhas tarefas em casa. Aí a gente tem aqueles feedbacks, né, com a esposa, né? Poxa,
Quando que vai resolver isso aqui? Né? Às vezes eu dou os feedback também, os filhos e tal. A gente dá aquelas, né? Olha o Fê balançando a cabeça. Dá uns feedbacks e tal, normal. Aí essa semana eu tive que fazer uma tarefa que nenhuma pessoa deveria precisar fazer. Eu fui pego e não tinha saída, estava a ponto de tomar uma multa no meu condomínio, porque a caixa de gordura minha ela estava transbordando. Quem já limpou uma caixa de gordura aqui? Que Deus te recompense, meu irmão. Seu galardão está acrescido. E estava de manhã aqui um irmão, né, veio no culto aqui um irmão que um tempo atrás me ajudou a limpar essa caixa de gordura já. E eu brinquei com ele, falei, cara, eu lembrei tanto de você essa semana. Como eu senti saudade de você, que bom te ver aqui. Né? Então, não teve jeito, tive que encarar, chamei o meu filho, quero honrar aqui, de púlpito, né? Felipe, falei, Felipe, é nós, ó, é nós, cara. Não dá para pagar para limpar esse negócio aí não. Vamos lá. E a gente assumiu a missão e foi aquela alegria que você conhece. Só que não, né? A gente concluiu a tarefa. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Que as outras coisas que eu estava precisando fazer, que estavam pendentes lá em casa, de repente, tornaram-se tão fáceis, tão leves. Perspectiva. É natural, querido, que a gente vá se acomodando ao nosso ritmo de vida, a gente tem uma tendência a buscar o conforto. E o conforto vai nos abraçando, e o conforto vai nos aconchegando, e o conforto vai nos aprisionando, e o conforto vai nos limitando, e o conforto vai nos anulando. E a gente nem percebe. Então, quando a gente sai do lugar e se expõe a algo realmente desafiador, algumas perspectivas são corrigidas. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes a gente pensa assim, ai que difícil, não sei o quê, ai meu discípulo, porque ele me traz muitas demandas, e às vezes traz mesmo, querido, não estou dizendo que não. Ah, eu já não aguento mais, mas de repente você senta e conversa com alguém que está lidando com questões extremamente mais complicadas, complexas, e de repente, a perspectiva muda. Você fala, uau! Por isso que é importante, querido, para os pastores de vez em quando sair e ministrar em outras igrejas, perspectiva muda. Às vezes a gente está se queixando tanto do nosso povo, acontece, é raro, mas acontece sempre. De repente você vai em outros lugares, você conversa com outros pastores, você vê outras realidades, e de repente a perspectiva muda. De repente você acha que o seu marido é terrível, até você conversar com uma mulher do Tamar, e a perspectiva muda. Então, o servir, querido, ele não é apenas algo que nós fazemos por outro, mas é um meio pelo qual Deus faz em nós aquilo que nós não estamos conseguindo fazer por nós mesmos. O servir, querido, é uma forma de nós permitirmos que Deus amplie a nossa visão de mundo, que Deus mude as nossas perspectivas, que Deus corrija as nossas percepções. É bênção, querido, amém? Quer ser feliz? Quer uma vida completa? Se exponha a servir mais, se exponha a brilhar mais a sua luz. Compartilha o que você tem uma frase, é frase de Instagram, mas ainda é verdade. Aquilo, às vezes, que você está se queixando hoje, foi pelo que você orou ontem. Perspectiva. Amém? Limpa uma caixa de gordura e você vai ficar crente que é uma beleza.
Imagina Jesus tirando aquela sujeira da sua vida. Imagine Jesus metendo a mão naquilo ali e limpando você. Eu lembro de um momento dessas epifanias, quando eu vi no condomínio onde eu morava, teve um problema na tubulação de esgoto de uma torre, querido. Eu não sei quantos, acho que tinham 10 andares com 4 apartamentos, com 400 apartamentos, sei lá. Naquela torre, teve um problema naquilo lá e transbordou tudo. E eu vi o cara da empresa de limpeza abrindo aquilo com aquele caminhão. Pensei, eles vão trazer um maquinário, alguma coisa. Hoje a gente acha, porque a tecnologia avançou, a gente não vai precisar fazer certas coisas. E de repente o cara pulou lá dentro, ó. E de repente o meu trabalho ficou tão leve. Perspectiva. Mas Deus quer nos ensinar, querido, a avançar. E ter um passo prático para isso. Pratique aquilo que você já tem. A resposta de Deus para nós é: pratique. Ah, pastor, mas eu ainda não sei muitas coisas, eu ainda estou todo errado, aí a minha perspectiva está errada. Deixa Deus começar a trabalhar hoje. O que você pode fazer hoje? E essa semana, conversando com algumas pessoas no atendimento da cura, Deus deu uma ferramenta preciosa, usar uma metáfora, uma parábola, um negócio de coisa desse aí, como diz o pastor Júnior. Negócio de coisa. A respeito do treinamento físico. Estava atendendo algumas pessoas que são bem ambientadas. Quem aqui já fez academia? Você que fez a matrícula e nunca foi, levanta a mão, pecador. Você conhece. Você sabe o que é um halter. Você sabe o que é uma anilha, né? Tudo bem que você nunca levantou uma, só fez a matrícula, mas já sabe. Hoje em dia a gente está mais democratizado esse conhecimento, né? Porque as pessoas todas, pelo menos, querem fazer, né? Nem todos fazem atividade física, mas a gente quer fazer. Então a gente vai, faz 2, 3 aulas na academia, para ou faz um tempo, abandona, mas é geral, ficou democratizado o conhecimento aí, ficou mais acessível. Então o que eu quero dizer com você? Quando você começa o seu treinamento físico lá, se você tiver um mínimo de bom senso e tiver um professor para te orientar, você vai pegar uma carga que você suporta. Você vai pegar uma carga que você consegue suportar. Então ele vai passar uma série de repetições, né, e um grupo de séries e vários exercícios para você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então você não chega lá, o bonitão, né, e nunca levantou nenhum cabo de vassoura na vida e quer colocar 200 quilos no supino, tá? Você vai morrer. Então você coloca lá os seus 20, 40 quilos lá, 20 de cada lado no supino e começa a fazer as repetições. Entenda, querido, é revelação isso aqui. Revelação do céu, fresca. Então é uma carga que você pode suportar, mas você vai precisar exercitá-la até o limite da sua resistência. Se você pega lá e faz um número pequeno de repetições, você vai ficar a vida inteira fazendo aquilo e não vai evoluir em nada. Você precisa fazer repetições, né, para quem é mais ambientado, até próximo da falha. Estou estudando, ó, temos aqui o professor de educação física. Você tem que fazer até próximo da falha, você tem que levar a sua resistência até o limite. Depois de um tempo fazendo isso, a sua resistência aumenta e você consegue suportar um pouco mais de carga. Então você precisa aumentar a sua carga, fazer as repetições até o limite da sua resistência, consistentemente durante um tempo, até que o seu corpo se adapte e aguente mais carga. Então, querido, tem duas coisas, 2 princípios que a gente pode aprender aqui. Primeiro, que é libertador. Você pode partir exatamente do lugar onde você está.
Não é necessário que você coloque um peso além da sua resistência. Você vai pegar um peso somente dentro da sua resistência. Mas o que precisa ser feito? Prática, diga prática. Então você pega aquilo que você sabe, consegue, entende e pratica. Mas pratica como? Consistentemente, até que isso se torne leve para você. E às vezes, querido, ao contrário do que a gente pensa, não é tanto tempo assim, sabia? Às vezes o seu ciclo de treinamento, ele muda mais rápido do que você imagina. Vai depender muito da maneira como você está se comportando em relação a ele. Então, o que você sabe hoje? O que já tem de entendimento? A Bíblia chama isso de cada um, pois, caminhe na luz que já alcançou. Ou o princípio de andemos de acordo com o que já alcançamos. Ande de acordo com o que você já alcançou, querido. Para de se comparar com o irmão que tem dons que você admira, que você deseja ver. Ok, mas o que você tem, o que você sabe, o que você já aprendeu, o que Deus revelou para você, pratique. Pratique. Vamos dar exemplos. Eu já tenho, Deus tem me levado a níveis de generosidade, mas eu ainda não consigo me arriscar muito, mas eu já consigo dar alguns passos. Pratique isso, pratique constantemente, consistentemente. De repente, o de repente de Deus sempre acontece depois de um período de processo. Você vai se perceber, cara, eu consigo um pouco mais, eu estou seguro para dar um pouco mais. Eu já vi o que Deus fez, eu vi a fidelidade de Deus, eu vi as intervenções de milagre de Deus. A minha fé se fortaleceu e eu posso fazer um pouco mais. Você está aumentando a carga. O nosso problema, querido, é que a gente fica assim, Senhor, me dá a fé para eu levantar os 200 quilos no supino, Senhor, me dá a capacidade. Deus fala assim, eu quero te dar, mas treina com esses benditos 20 que você tem aí. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira coisa é fazer as repetições. Agora, glória a Deus, nós estamos em meio aqui a uma igreja muito ativa, muito comprometida, e você devia estar dizendo amém até agora, já uma igreja muito envolvida, cheia de amor, aleluia, cheia de fogo do Espírito Santo, cheia de compaixão, amém? Glória a Deus. Então a gente já pratica muitas coisas. Mas aí está o nosso desafio e uma nova oportunidade que Deus está nos dizendo. Talvez a gente fale assim, não, mas isso aí eu estou fazendo. A carga que eu suporto, eu mando ver. Eu já lidero célula, eu já estou discipulando, eu já estou servindo em algum ministério, sou fiel nas minhas escalas, eu sou fiel ali. Eu estou aqui, ó. Amém, glória a Deus por isso. Mas chega um momento que essa carga vai ficar leve. E talvez seja um momento, inclusive, de você passar essa carga para aquele iniciante que está entrando na academia, que é a igreja, o reino de Deus, e você coloca uma carga maior, porque Deus quer te desenvolver mais. Amém? Deus quer desenvolver mais, quer que você cresça mais, que você se fortaleça mais. Para quê? Para fazer mais coisas? Sim, mas também por causa de você mesmo. Aí é o que nós precisamos entender, querido. Deus não está nos colocando num lugar de treinamento para apenas nos usar, para apenas extrair de nós aquilo que a gente pode fazer. O treinamento é para beneficiar a nós mesmos. Vai ter uma enxurrada de gente procurando você, Cezinha, para fazer o processo de treinamento. Gente matriculando na academia amanhã aqui. Sabe por quê, querido? Já existem estudos médicos que dizem que uma quantidade adequada de massa magra no seu corpo previne doenças, inclusive mentais. Sabia disso? Você tem uma quantidade de massa magra, músculo. Isso previne uma série de doenças
inclusive mentais, Alzheimer, demência. Ninguém esperava por isso, hein? Puxar ferro deixa o cara mais inteligente. Quebra de paradigma, hein? É por causa de nós, querido. E eu quero usar um exemplo aqui, bem forte, para falar com você a respeito disso. Você está lá treinando na academia, você está fazendo, você fala, não, eu já estou aqui, e você pega a carga que você suporta, e você faz as repetições, e vai, e daqui a pouco aquilo está leve, mas você fala assim, não, já está leve, vou continuar fazendo isso aqui, ficou confortável para mim. E o conforto nos abraça, o conforto nos envolve, e o conforto nos paralisa, e o conforto nos anula. Deus está falando, coloca mais carga, filho. É tempo de você se fortalecer um pouco mais. Agora imagine comigo uma cena, querido. Está um pai que treinou com a sua capacidade de carga e que se recusou a aumentar as suas cargas, se recusou a se fortalecer ainda mais com o seu filho pequeno, a sua filha indefesa no local. E de repente algo muito pesado está para cair sobre o seu filho. E você precisa segurar aquilo. Está imaginando? Você precisa segurar. E a diferença entre a vida e a morte do seu filho está na sua capacidade de segurar aquele peso. E de repente, você lembra que você se recusou a aumentar a carga. Você se acomodou no lugar de segurança, aonde você já estava firme. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre um benefício para você. A vida, querido, sopra forte, bate colocado todo dia. Quando Jesus disse sobre a casa fundamentada na rocha e a casa na areia, ele não disse que a casa da areia, os ventos sopraram, as águas subiram e deram contra ela e ela não resistiu. Enquanto a casa na rocha, nenhum vento soprou, nenhuma água subiu, nada deu contra ela, porque ela estava na rocha. Não, ela também foi atingida pelos ventos, ela também foi atingida pelas águas, mas ela estava fundamentada na rocha, por isso ela resistiu. Quem está me entendendo, diga amém. A vida bate colocado em crente e não crente, em gente carnal, em gente espiritual, em gente madura e em gente imatura. O resultado é diferente pela nossa correspondência ao treinamento que Deus está nos chamando a viver. É sobre nós. É sobre nós, querido. Não é Deus extraindo de nós tudo aquilo que a gente pode dar como um senhor escravocrata, como um tirano. É um pai nos chamando a participar das suas coisas e nos desenvolvendo, e nos fortalecendo, e nos formando, enquanto Ele está nos chamando a participar do que Ele está fazendo. Deus vai nos formando, a gente vai nos fortalecendo, querido, a gente vai amadurecendo, e de repente, aquilo que nos abalava antes já não nos abala mais. Mas não é porque nós não temos lutas, não é porque nós não temos desafios, é porque algo se estabeleceu em nós. E muito desse desenvolvimento acontece quando nós servimos a outros. Deus está nos chamando para isso, quem quer viver. Então se coloque de pé. Se coloque de pé. E eu quero dizer para você, se você ainda não fez a sua inscrição no seminário de cura, faça ainda hoje. Faça a sua inscrição ainda hoje. Deus quer trazer algumas estratégias de treinamento para nós nesses dias tão especiais. Tanto na terça-feira, com o pastor Getúlio, no dia 26, quanto no dia 30, nosso seminário de cura. Faça a sua inscrição. Podemos receber pessoas de fora também, de outras igrejas, pessoas que você quer trazer, pessoas que precisam
Dê o passo. Ah, pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que precisa receber um irmão, um parente, precisa ouvir sobre sistemas de cura interior, eu não sei como falar. Diga para ele que você não sabe, mas que Deus tem um lugar para ministrar a vida dele e traga ele para cá. Se preciso for, pague a inscrição dele, 10, está tranquilo. Amém? Feche os seus olhos agora e vamos orar, querido. Vamos orar. Eu não sei em que posição você está, se você está naqueles que nem entraram no treinamento, ou naqueles que já estão praticando, mas que o Senhor falou ao seu coração que você precisa dar um passo a mais. Você pode avançar, e isso é algo que Ele quer fazer não apenas através de você, mas Ele quer fazer em você também. Feche os seus olhos agora, enquanto a música toca, querido, não é um protocolo apenas, enquanto a canção toca, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo mostrar aonde você está, mas não permita que nenhuma voz de acusação agora te aprisione, porque você é filho amado de Deus, criado para brilhar, amém? E você vai brilhar, e você vai cumprir o chamado de Deus para você. Nós estamos em casa, em família, e esse é um momento de libertação, esse é um momento de liberação espiritual. Deus está virando uma chave nessa casa espiritual. Você crê nisso? Você é parte disso. E você não tem que ser como ninguém, você não tem que corresponder a expectativas humanas. Você pode crescer a partir de onde você está. Ouça o Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é nunca errar, é permitir que o Espírito corrija os seus erros, é permitir que o Espírito direcione você quando você não sabe para onde ir. Então nós não precisamos ser santos para ser guiados pelo Espírito, nós precisamos desejá-lo, e Ele está aqui para isso, e Ele está liberando sobre nós, Ele está liberando sobre nós algo novo, um tempo novo sobre essa casa. Isso tem a ver com a sua vida, tem um pão na sua vida, tem uma semente em você que precisa ser liberada. Deixe Ele te ensinar. Entregue hoje, comece a orar, enquanto nós cantamos aqui, enquanto volta. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te